da empresa Rota, que saiu de Vitória da Conquista e ia para Itabuna, acabou invadindo um ponto de apoio em Itambé. 2 pessoas morreram no local e 2 pessoas ficaram feridas. Andressa Amaral está no local dessa tragédia e traz essas informações para a gente. Um clima de consternação, com certeza, aí na cidade, né, Dessa? Boa tarde. Isso mesmo, Ju. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Bahia Meio Dia. Eu e Humberto Filho chegamos ainda no início da manhã aqui a Itambé. O ônibus que foi retirado agora há pouco, por volta das 11 horas, ainda estava neste local, inclusive com uma das vítimas, a Daniele, embaixo, né, do ônibus aí. Depois ela foi retirada. Esse ônibus, como você destacou, saiu de Vitória da Conquista com direção a Itabuna por volta de 5 horas da manhã. No ônibus, de acordo com a empresa Rota, estavam 20 passageiros, além do motorista. Esta aqui é uma parada programada. Cerca de 1h40 depois, este ônibus chegou até aqui, exatamente neste local que eu e Humberto Filho estamos, no ponto de apoio rodoviário de Itambé. Agora a gente percebe que o local está isolado, muitos escombros, né, umas frutas que provavelmente as pessoas iriam botar no bagageiro, né, estavam dentro desse saco, também caíram. E aqui o local onde essas pessoas foram atingidas. De acordo com as pessoas aqui de Itambé, elas costumam esperar neste passeio o ônibus, né, se aproximar e estacionar. Eu conversei com o delegado, né, de Itambé, Márcio Alain, também com pessoas, inclusive uma passageira que estava dentro do ônibus, vindo de Vitória da Conquista, que presenciaram toda a cena. De acordo com eles, o ônibus tinha parado neste local onde eu e Humberto Filho estamos. Tem até um pouco de vidro aqui, a gente percebe, né, que mostra bem o local do acidente. O ônibus tinha parado aqui. O motorista teria levantado e discutido com algumas pessoas, passageiros que iriam entrar no ônibus. Ele teria discutido pelo local onde as pessoas aguardavam. O ônibus ainda estaria ligado. Depois dessa discussão, né, que houve essa briga, o motorista voltou para a direção do veículo. Não se sabe o que aconteceu após essa discussão e depois que o motorista voltou, né, para a direção do veículo, este ônibus avançou sobre as pessoas que estavam ali, atingindo em especial 4 pessoas, 2 homens e 2 mulheres. As 2 mulheres morreram na hora. Uma delas ficou embaixo do ônibus, né? Foi necessário que o corpo de bombeiros viesse. Também outras pessoas ajudaram, né, a levantar este ônibus para que o corpo fosse retirado por volta de 10 horas da manhã. E uma outra foi arremessada com o impacto e também morreu na hora. Elas foram identificadas como Dona Janete Silva Oliveira, de 51 anos, que iria para Itapetinga. Eu conversei com o esposo de Dona Janete, ela é casada, deixa 3 filhos. E também conversei com um familiar da outra vítima, esta outra mulher, identificada como Daniele Jennifer Ramos Santana, de 20 anos. Ela ficou presa, né, como eu disse aqui, embaixo do veículo. As 2 tinham saído de um distrito de Ribeirão do Largo, de Nova Brasília, e teriam chegado aqui no apoio rodoviário por volta de 6 horas da manhã para aguardar os ônibus. As 2 seguiriam para Itapetinga. Dona Janete mora em Itapetinga, visitava a família em Nova Brasília. E Jennifer também havia passado a Semana Santa com a família aqui no distrito, né, de Nova Brasília, em Ribeirão do Largo, e voltava para Itapetinga, onde ela faz faculdade. Os outros 2 homens que ficaram feridos neste local, também neste acidente, são irmãos. Eles são tios de Daniele. Eles foram identificados como Danilson Ramos Santana e Danildo Ramos Santana. Eles foram socorridos pelo SAMU devido à gravidade dos ferimentos. Eles tiveram parte dos membros inferiores amputados ainda no local, né, arrancados, e foram levados por conta da gravidade dos ferimentos para o Hospital Geral aí de Vitória da Conquista. Nós recebemos a informação dos familiares, nossa produtora Renata, que Danilson, inclusive, está mais grave do que o outro irmão e está entubado. Ainda de acordo com a polícia, o motorista do ônibus, né, depois dessa discussão e desse trágico acidente, teria fugido do local. O cobrador que estava no ônibus foi levado para a delegacia, prestou esclarecimentos, pessoas que estavam no local também testemunharam, e esse motorista, ele ainda não havia sido encontrado. Ele teria fugido após o acidente. Nós vimos uma imagem do circuito interno. Aqui funciona uma lanchonete, também os guichês, né, que vendem as passagens. Tem câmeras do circuito interno. Essas câmeras mostraram exatamente a hora do acidente. Não sei se a gente vai colocar, né, o áudio para que as pessoas possam ouvir,
mas as imagens que a gente vê são exatamente do momento em que o ônibus parou aqui. É desesperador. Algumas pessoas que estavam esperando conseguiram correr, né, para dentro. Esses bancos ficam lá naquela parte interna desse ponto de apoio e os gritos é desesperador. A aflição dessas pessoas. Elas acionaram o SAMU. Uma médica que estava na primeira poltrona do ônibus, tinha saído de Vitória da Conquista, conversou comigo e falou que foi realmente muito angustiante, que imediatamente ela desceu do ônibus antes mesmo do motorista para tentar prestar socorro, mas viu que realmente essas pessoas que foram atingidas estavam muito graves. A empresa Rota, por meio de nota, informou que o ônibus, como eu disse, transportava 20 passageiros, além do motorista. Segundo a empresa, nenhum passageiro, né, que estava no ônibus, então, que havia saído de Vitória da Conquista, ficou ferido e que todos foram realocados em outro veículo para seguir viagem. 2 pessoas que estavam na plataforma ficaram feridas e outras 2 morreram no local. Foram a Daniela e a Jennifer e também os 2 irmãos que eu trouxe as informações para vocês agora. A empresa também informou por meio de nota que as equipes foram enviadas para prestar assistência às vítimas e aos familiares e que as causas do acidente estão sendo apuradas em conjunto com as autoridades competentes. Nós questionamos a empresa sobre essa questão, que o motorista teria fugido do local após o acidente e ainda não teria sido encontrado pela Polícia Civil. A nota, né, da Viação Rota informa que essa informação não procede e que o motorista irá se apresentar no momento devido. A Prefeitura de Itambé decretou luto oficial de 3 dias e também se colocou à disposição das famílias. Os corpos das 2 mulheres, da Daniela e da Janete, foram levados para o DPT de Tapetinga, onde vão passar por necrópsia. Ainda não foram divulgados, né, as informações de velório, de sepultamento. Os tios, né, de Daniele estão internados em estado grave no Hospital de Vitória da Conquista, no Hospital Geral. Devem também passar por cirurgia. Então, é um clima realmente uma tragédia, viu, Judson? Quando chegamos até aqui também, toda a população estava aqui. Inclusive, a área isolada precisou ser bem maior, porque as pessoas, elas queriam entender o que havia acontecido. Eu conversei com moradores, né, que moram nessas casas próximas. Alguns disseram que ouviu o barulho, que acharam que teria sido um acidente, né, na rodovia, na BA-263, né, a rodoviária, nesse ponto de apoio, fica às margens da BA-263. E aí viram que realmente havia acontecido essa tragédia, esse ônibus que avançou e atropelou essas 4 pessoas e também a estrutura aqui do ponto de apoio que agora está interditada. A gente segue acompanhando tudo por aqui, Ju, e qualquer nova informação a gente traz para quem acompanha o Bahia Meio Dia e a gente, é claro, já deseja nossos sentimentos, né, aos amigos, aos familiares de Dona Janete e também de Daniele, essas 2 mulheres que perderam a vida neste trágico acidente. Volto com você. É uma tragédia, né? A gente vendo aí o local mais cedo, estava muito cheio de pessoas, né? O ônibus ainda estava aí. Assim que aconteceu, isso abalou todo mundo. Olha aí, Humberto Filho mostrando pra gente a situação que ficou. Ô, Humberto, vê se dá para tu chegar com um pouquinho com a câmera para o lado de dentro, porque aqui fora, por conta do contraluz, a gente não vê o que tem dentro aí. Só ver se dá pra gente. Olha lá, tem uma lanchonete e, como disse a Andressa, agora a gente está vendo, né? Por conta do contraluz. Tem uma lanchonete, tem os guichês ali da Aviação Rota e de outras empresas também. Uma tragédia muito grande. Enquanto a Andressa falava, a gente estava vendo ali as imagens, né, que foram feitas por câmeras de segurança desse local. Viu, Andressa? Antes de voltar aqui contigo, eu vou pedir para a gente colocar essas imagens novamente, agora com a tela aberta. Olha aí, pessoal. Se tiver áudio, pode abrir o áudio aí também, que é algo desesperador. O ônibus entra no local e as pessoas saem correndo. Quem estava, né, logo ali no passeio, esperando o ônibus, foi atingido pelo ônibus da Aviação Rota. Olha, gente, que momento de desespero, né? Aquela porta ali, que é aquela porta de rolagem, ela se desprende, ela solta com um impacto. E, infelizmente, a Daniele, Jennifer e a Janete perderam a vida nesse acidente. Outras 2 pessoas estão internadas, uma em estado mais grave que a outra. Todos de uma mesma família. Que segunda-feira é essa, hein? Que notícia terrível para a gente começar a semana. 3 pessoas da mesma família. Dona Janete não é da família. 3 pessoas da mesma família. Andressa, segundo as testemunhas, o motorista, assim que isso aconteceu, ele fugiu. Ainda não foi localizado, mas nós já temos o nome desse motorista?
Olha, Judson, o nome do motorista não foi divulgado nem pelas autoridades policiais e nem pela Aviação Rota, a empresa, né, então, responsável por essa linha Vitória da Conquista Itabuna. Nós também solicitamos uma posição, né, à Gerba, para saber se esse ônibus era novo, se teria feito, né, vistorias recentes. A Gerba não enviou uma resposta, mas a Aviação Rota disse que o ônibus era novo, do ano 2025, e que teria feito todas as vistorias recentemente. A gente segue acompanhando esse caso, muito triste, 3 pessoas da mesma família, né? 2 estão feridas, internadas, uma outra faleceu no local, e Dona Janete, olha, Judson, apesar de Dona Janete não ser da mesma família, todas eram muito amigas, inclusive vieram juntas do povoado de Nova Brasília, distrito de Ribeirão do Largo, para cá, para o ponto de apoio nesta manhã. A gente segue acompanhando, qualquer atualização a gente traz no Bahia Meio Dia. Ok, Andressa Amaral permanece aí. Qualquer novidade, chama a gente durante o telejornal, que a gente atualiza o telespectador e a gente ainda volta, né? Nos